Mensagem do dia, alimentando a nossa alma. Que maravilha, hein? Chegamos no nosso momento especial do programa, que é o Mensagem do Dia. Esses programas têm sido muito abençoadores para a minha vida. Eu creio que você também, que já nos acompanha há 20 programas, com certeza, de alguma forma, Deus acabou falando com você. Então, abra o seu coração, preste atenção no texto de hoje, porque é demais. O Mensagem do Dia, meu querido pastor, hoje está baseado em qual texto da Bíblia? Meus amados ouvintes, nós faremos a exposição de Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 7. Eclesiastes 3, de 1 a 7. A palavra do Senhor assim nos diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3, de 1 a 7. Meus queridos ouvintes, nessa tarde, à luz desse precioso texto que nós acabamos de ler, nós gostaríamos de compartilhar com vocês 4 preciosas lições. A primeira lição que eu chamo a sua atenção nessa tarde é que Deus, Ele é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. O versículo 1 começa com a seguinte declaração: tudo tem o seu tempo determinado. Então nada foge da agenda de Deus. Nada foge ao controle eterno do nosso Deus. O homem ele não pode abreviar o seu tempo. O homem também não pode expandir o seu tempo. Todos os acontecimentos, até o mais simples deles, uma folha que cai de uma árvore, um fio de cabelo que cai de uma cabeça, todos esses acontecimentos já fazem parte da história escrita pelo próprio Deus. História essa que nós não podemos mudar. História esta que já está definida na eternidade. Por isso Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, ele faz essa declaração: tudo tem o seu tempo determinado. E determinado não pelo homem, determinado pelo próprio Deus. Na língua grega, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, há uma particularidade, há uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com os ouvintes. Existem 2 palavras que são usadas para o termo tempo. Existe a palavra grega kairos, que ela é aplicada ao tempo de Deus. E há a palavra cronos, que é aplicada ao tempo do homem. A palavra cronos depois deu origem, por exemplo, à nossa palavra cronômetro, marcador de tempo. Toda a história, todos os acontecimentos, todos os fatos acontecem dentro do kairos de Deus. Nós temos o nosso cronos, o nosso tempo. Mas as coisas não acontecem dentro do nosso tempo, mas acontecem dentro do tempo de Deus, do kairos de Deus. Há momentos em que o kairos e o cronos se encontram. Quando a gente pede algo ao Senhor Deus e pela sua infinita bondade, Ele nos responde. Há um encontro entre o kairos e o cronos. Mas o tempo que rege a nossa história, a nossa vida, é o tempo de Deus, é o kairos do nosso Deus. A segunda lição que nós aprendemos aqui, à luz desse texto, é que o tempo ele não pode ser recuperado. Salomão ele chega a uma conclusão em Eclesiastes de que de fato o tempo ele não pode ser adquirido, não pode ser comprado.
Por mais rico que possa ser o homem, ele não pode comprar numa prateleira do mercado ou encomendar pela internet uma porção de 1 hora, 30 minutos, 2 minutos ou até mesmo 1 segundo quer. Por isso daí a importância de nós refletirmos nas nossas escolhas, pensarmos acerca das nossas decisões e pedirmos ao Senhor, como está no Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. O sábio é aquele que não desperdiça o seu tempo. O sábio é aquele que não joga fora a sua vida, porque cada minuto, cada instante é precioso. É algo que a gente não recupera mais. Por isso, daí a preocupação do autor sagrado em nos mostrar que o tempo não pode ser desperdiçado. A terceira lição que esse texto nos ensina é que nós também devemos pedir ao Senhor em oração discernimento para entendermos qual é o nosso tempo. Veja que há a expressão há tempo de nascer e tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de deixar de plantar. Ou seja, qual é o nosso momento? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? O nécio, o insensato, o louco, ele age sem refletir, sem pensar qual é o tempo em que ele está vivendo, qual é o contexto em que ele está inserido. Hoje, por exemplo, para a gente pensar aqui, diante dessa pandemia e da crise econômica que nós hoje estamos vivendo, não é tempo de nós fazermos gastos, não é tempo de acumularmos dívidas, mas é tempo de sermos precavidos, é tempo de guardar, é tempo de poupar, porque nós não sabemos o que haverá de acontecer no futuro. Então, nós precisamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos dê entendimento, sabedoria. Às vezes, numa discussão, não é tempo de falar, mas é tempo de ficar quieto. Mas há momento também que a gente precisa falar, e a gente precisa pedir ao Senhor Deus que nos dê sabedoria para compreender o tempo em que nós devemos falar. E a última lição que nós aprendemos aqui, à luz desse texto, é que sempre nós vamos nos deparar com tempos difíceis. Nós sempre vamos nos deparar com momentos de angústia e de aflição. Por mais que tentamos ser precavidos, cuidadosos, por mais que evitemos alguns conflitos, é inevitável que eles aconteçam. É inevitável que as adversidades surjam em nosso caminho. Então, diante dessa realidade, nós precisamos também nos preparar para tempos difíceis. Eu sei que a gente nunca pensa sobre isso. Quando a gente está num bom momento, a gente quer continuar naquele bom momento, a gente quer continuar naquela condição favorável, mas nós nunca podemos nos esquecer que sempre haveremos de nos deparar com momentos difíceis, com tempos de angústia e dificuldade, e que o Senhor Deus nos guarde, que o Senhor nos ajude a passar por esses momentos difíceis. Hoje, na nossa mensagem do dia, nós aprendemos que Deus, Ele é o Senhor do tempo. O tempo não pode ser desperdiçado. Precisamos orar pedindo ao Senhor discernimento quanto ao tempo que nós estamos vivendo, e por mais que insistimos em não querer encarar essa verdade, sempre nos depararemos com tempos difíceis. Que Deus os abençoe. Que o Senhor nos dê sabedoria para que nós administremos a nossa vida, cuidando do nosso tempo de forma sábia. Que maravilha, que lindo nossa mensagem do dia de hoje.